Bom, pessoal, continuando a nossa revisão, o nosso exercício de logaritmo, tá? O exercício 4, item B. Aqui nós temos logaritmo de 10x menos 3 na base 2x mais 1 é igual a 1, tá? Esta equação logarítmica, ela também tem restrições aqui, tá? Que nós devemos obedecer aí, tá? Para que ela tenha uma solução, tá ok? São as regras aí, tá? Para as quais esta equação tenha uma solução real, tá ok? Ó. Então vamos lá. Primeira coisa, uma primeira restrição nossa, tá? Se trata da base desse logaritmo, tá? Lembrando que a base sempre tem que ser maior que 0, tá? Então 2x mais 1 tem que ser maior que 0, sempre é positivo, tá ok? Então 2x tem que ser maior que, passa o 1 para o segundo membro, que menos 1. Isso nós temos que x tem que ser maior que menos meio. Segunda restrição, o logaritmando, tá? Que é o termo que está aqui, ó, no logaritmo, ele tem que também ser maior que 0, também sempre é positivo, tá? Não pode nem ser 0 aqui, tá? Tem que ser maior que 0. Então, olhe bem, 10x menos 3 tem que ser maior que 0. Daí nós temos que 10x tem que ser maior que 3. X tem que ser maior que 3 décimos. Nas condições de existência 1 e 2, tá? Nós vamos concluir que x tem que ser maior que 3 décimos, tá? Porque 3 décimos já é maior que menos meio, tá? Então pega sempre o valor maior. Se fosse menor que um certo valor, teria que pegar o menor dos menores, tá ok? Nesse caso, como é maior, nós pegamos o valor 3 décimos. Então, nós temos que obedecer esta condição aqui, que é a principal, tá? Seria a intersecção dessas duas soluções aqui, tá ok? Então, vamos lá, ó. 2x mais 1, tá? Aqui nós vamos calcular esse valor da base. Nós sabemos que, pela definição, a base de um logaritmo elevado ao logaritmo, que é igual a 1 aqui, tá? Tem que ser igual ao valor do logaritmando, tá? Então, 2 elevado a x mais 1 elevado à primeira, tá? Por isso que está esse 1 aqui, não tem necessidade de colocar esse 1, tá? Coloquei aqui só para nós observarmos que dá para aplicar a definição aqui, tá? De logaritmo, tá? Então, a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando, tá? Então, igual a 10x menos 3. Então, 2 elevado a x mais 1 elevado à primeira dá ele próprio, tá? Que é igual a 10x menos 3. Então, 2x menos 10x, passamos para o primeiro membro tudo que é x, tá? E resolvemos a equação do primeiro grau aí. Então, 2x menos 10x é igual a menos 3, tá? O 1 passa para o segundo membro, fica negativo. Menos 3 menos 1. Isso significa que 2x menos 10x dá menos 8x. Menos 8x é igual a menos 3 menos 1 dá menos 4. Isso significa que x é igual a menos 4 dividido por menos 8. Menos 8 está multiplicando, ele passa no quociente aqui, tá? Dividindo. Quando nós temos divisão, tá? Uma divisão com os termos de mesmos sinais, tá? Então, menos com menos vai dar mais, fica positivo. Então, 4 oitavos, simplificando aí por 4, vai dar meio, tá ok? Essa solução nós devemos comparar com a nossa restrição, ou a nossa condição de existência, tá? Essa equação ela só vai existir desde que as soluções sejam, tá? Ou a solução seja maior que 3 décimos. Então, de fato, meio é maior que 3 décimos, tá? 3 décimos dá 0,3 e meio dá 0,5. Então, 0,5 é maior que 0,3, tá ok? Portanto, o conjunto solução S é igual a meio, tá ok? Bom, partindo agora para o nosso quinto exercício, tá? Que trata de um outro conteúdo aí, que é as relações métricas aí no triângulo retângulo, tá? E o teorema de Pitágoras também, tá ok?
Então tem um probleminha aqui, tá? Uma pista retangular para caminhada mede 100 metros por 250 metros, tá ok? Deseja-se marcar um ponto P, tá? Tá aqui marcado, conforme a figura a seguir, de modo que o comprimento do percurso ABPA seja metade do comprimento total da pista. A pista é retangular, então nós devemos calcular o perímetro, tá? Dessa pista aí. E depois nós vamos calcular a distância entre os pontos B e P. Qual que é essa distância para que essa medida aqui, ó, o perímetro desse triângulo aqui, seja a metade do perímetro da pista retangular. Então vamos lá. Aqui nós marcamos esse BP, tá? Como X. Isso aqui já foi dado um problema, né? Que a pista tem 100 metros de largura por 250 aqui de comprimento, tá? E nós vamos calcular esse valor desse X aqui. Ele quer qual que é essa distância BP. Esse é a nossa incógnita aí desse problema. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, o perímetro, o comprimento da pista retangular vai ser 2 vezes 100, né? Como ela é retangular, aqui mede 100, aqui também mede 100. 2 vezes 100 mais 2 vezes 250, tá? Então, fazendo esses cálculos, nós vamos ter um perímetro aí, tá? De 700 metros, comprimento total da pista. Aí ele fala que o perímetro do triângulo retângulo, desse triângulo aqui, tem que ser metade do comprimento da pista. Então nós somamos AB mais BP mais PA, tá? Ó, AB mais BP mais PA tem que ser igual a metade do comprimento da pista, 750 por 2, tá ok? Como AB mede 100, então vai ficar 100 mais BP é incógnita nossa, tá? Que é X, mais PA, que vale Y, tem que ser igual a 350, 700 por 2 dá 350. X mais Y, nós vamos isolar as duas incógnitas aqui, tá? Como temos duas incógnitas, então X mais Y é igual a 350, passo sempre o segundo membro trocando sinal, ele fica negativo, tá? Então temos que X mais 1 é igual a 350 menos 100, que vai dar 250. Daqui nós concluímos que nós vamos isolar o Y, tá? Porque nós queremos calcular o X. Tá ok? Isso aqui geraria um sistema de duas equações, só que é um sistema não linear, tá? Não é o que nós estamos estudando aí, tá? Com os cálculos de matrizes e determinantes. Isso aqui nós vamos resolver pelo método da substituição, tá ok? Então vamos lá, ele é não linear porque tem termos aqui que nós vamos ver na hora que desenvolver, ó, vai aparecer termos do segundo grau aqui, ó, de potência 2, tá? Então já dá para observar aí que não é linear, não dá para resolver isso aqui utilizando sistemas lineares, tá? As matrizes e os determinantes aí com sistemas lineares aí. Então vamos lá. Então o y é igual a, por isso que nós isolamos o y aqui, porque no final nós vamos acabar calculando o x direto, tá ok? Então y é igual a 250 menos x. Aí na outra equação, essa equação aqui foi encontrada pelo teorema de Pitágoras, tá ok? Então olhe bem, o teorema de Pitágoras ele afirma que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Os catetos, só lembrando lá no conceito, tá? São os lados de um triângulo retângulo que nós temos aqui, tá? Que formam 90 graus entre si, tá ok? E a hipotenusa é sempre o lado maior, tá? De maior medida de um triângulo retângulo. Ele sempre vai opor ao ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado mais 100 ao quadrado, tá, ó, um cateto é x, o outro é 100. Então, aplica o teorema de Pitágoras. X ao quadrado mais 100 ao quadrado é igual a y, que é a hipotenusa elevado ao quadrado. Então, daqui nós vamos ter que x ao quadrado mais 100 elevado ao quadrado dá 10.000. Isso tem que ser igual a y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 10.000 é igual a esse y que está aqui, ó, nós substituímos aqui na
y na variável y, tá ok? Por isso que ficou aqui, ó, 250 menos x elevado ao quadrado, eleva tudo entre parênteses aqui, tá? Porque depois nós vamos aplicar o produto notável aí, tá ok? Então, x ao quadrado mais 10.000 é igual a produtos notáveis. Quando nós temos uma diferença entre dois termos elevado ao quadrado, tá? Primeiro nós fazemos o quadrado do primeiro termo, tá? É regra. Então, 250 elevado ao quadrado menos, por quê? Aqui está menos, tá? Então, 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Então, vai ficar menos 2, tá? 2 vezes 250 vezes x, tá? Ó, 2 vezes 250 vezes x. Mais o quadrado do segundo termo, tá ok? Mais x ao quadrado. É uma regrinha, né? Tá aí, ó. Agora, nós vamos isolar, tá? Os termos semelhantes e todos os valores de incógnitas, nós vamos tentar passar para o primeiro membro, tá? Então, x ao quadrado, menos esse x ao quadrado, passo para o primeiro membro, tá? Menos x ao quadrado, vai acabar zerando aqui, né? É igual, aliás, mais 500x. Por que 500x? 2 vezes 250 dá 500 vezes x, dá 500x. Aqui ele estava negativo, passa para o primeiro membro, fica positivo. Isso é igual a